E estamos de volta com o nosso Europa News, nona edição, para manter você, investidor global, e você que quer saber somente sobre o velho continente, mantê-lo informado do que ocorre aqui na Europa. A Comissão da União Europeia anuncia novas sanções a Minsk, capital da Bielorrússia, que colabora com a Rússia para a agressão contra a Ucrânia e quer mais armas para Kiev, na Ucrânia. A FMI chama a atenção para as consequências no mercado de trabalho, porque na previsão deles ainda o pior está por acontecer. A Alemanha, apesar de todos os seus problemas, continua surpreendendo o mercado com seu crescimento no PIB, apesar de ser pequeno, mas há crescimento no meio de tantas adversidades à Alemanha. E também falaremos um pouco sobre o mercado de trabalho alemão, que há um longo tempo já vem anunciando a falta de mão de obra na Alemanha. Bancos centrais, como sempre, falando bobagem para defender as suas autoridades. Dizem que dinheiro digital é o futuro e cripto é crise. E vocês vão entender mais ao decorrer do assunto, e nós já falamos sobre isso no Europa News passado, mais pra frente vou linkar para vocês verem depois. E se você quer entender mais sobre isso, venha comigo! Sejam todos bem-vindos ao Investimentos na Europa. Meu nome é Alex Gonçalves, aqui nós falamos sobre economia, mercado, empreendedorismo e investimentos. Se não é inscrito, inscreva-se, curta para fortalecer a nossa comunidade. O presidente da Comissão da União Europeia, Ursula von der Leyen, discursa e defende um apoio maior à Ucrânia e sanções aos apoiadores da Rússia. Von der Leyen anuncia novas sanções a Minsk e quer mais armas para Kiev. Ela já vem defendendo há um bom tempo, principalmente o armamento para a Ucrânia, para fortalecer o país que está sendo atacado pela Rússia, principalmente com armamento mais sofisticado para eles conseguirem melhores resultados e acabar de vez com esse conflito desnecessário. E o que ela diz sobre as sanções? O bloco comunitário vai manter a pressão sobre o Kremlin e estender as sanções aos regimes que apoiam a invasão russa. Aqui eles dizem no primeiro momento que é Minsk, a capital da Bielorrússia, mas na verdade qualquer outro país que for apoiar a Rússia, eles farão sanções, dificultarão o comércio para enfraquecer esses países, penalizando para que não apoie a Rússia neste conflito. Vamos manter a pressão sobre o Kremlin com o regime de sanções duras e vamos estender essas sanções àqueles que apoiam militarmente a guerra da Rússia, caso da Bielorrússia e do Irão. Aqui eles colocaram como Irão, mas Irã, neste caso, é o mesmo país. Ficou um pouco estranho, mas é como eles chamam aqui. Então, está confirmando que qualquer país que apoie militarmente a Rússia sofrerá sanções pesadíssimas por parte da União Europeia. E ela volta a afirmar: a Ucrânia deve receber todo o equipamento militar de quem necessita para repelir a agressão russa. Então reforça o fortalecimento do exército ucraniano para conseguir repelir e derrotar o exército russo para acabar com esse conflito desnecessário. E menciona a Ucrânia tem que estar bem munidos e bem preparados para defender princípios básicos, direitos fundamentais e direitos internacionais, e que isso é inadmissível de ocorrer. Realmente temos que concordar com ela que em pleno 2023 é algo absurdo você ter uma guerra desnecessária por causa de egos políticos e interesses políticos neste momento. Claro, como acabei de mencionar, sabemos o porquê, que nada mais é um jogo político, porque provavelmente seus cidadãos, independente do país, discordam disso por não ser interesse da população e da sociedade. E ela faz uma comparação desse momento do conflito e suas consequências com o que ocorreu no passado. A ofensiva militar russa no território ucraniano, lançada em 24 de fevereiro do ano passado, mergulhou a Europa naquela que é considerada a crise de segurança mais grave desde a Segunda Guerra Mundial. Então já estamos para fazer um ano de conflito aqui no leste europeu e faz uma comparação da crise de segurança na época da Segunda Guerra Mundial, que foi um conflito desastroso e devastador para a Europa. A FMI faz um alerta do que o pior está por vir, mas se engana um pouco a FMI, porque o que eles vão dizer neste momento é o que sempre se repete em todo o ciclo econômico, numa tendência de baixa, que é a desaceleração da economia, alta dos preços e desemprego. Não é uma exclusividade agora, de 2023, desse momento, desse período, que isso está acontecendo, porque na verdade sempre aconteceu. Esses são os mesmos efeitos, mais graves ou menos graves, mas é o que sempre ocorre em todo o ciclo econômico provocado pelo próprio governo e os bancos centrais. A FMI alerta que a consequência no mercado de trabalho ainda está por vir. Então esse alerta provavelmente é só para se posicionar e dizer que se importa com isso, porque não serão afetados, então faz pouca diferença para eles, mas temos que mostrar a cara e falar que nós nos preocupamos com isso. A diretora-geral do Fundo Monetário
Monetário Internacional previu um ano difícil para a economia mundial, uma vez que os bancos centrais não terminaram seu trabalho face à inflação e as consequências do mercado de trabalho ainda estão por vir. Como ela disse, os bancos centrais não acabaram o aperto monetário, que realmente em vários Europa News já falei sobre isso, e os seus agentes dos bancos centrais vêm reforçando frequentemente que ainda haverá aumentos na taxa de juros para conter a inflação, que nada mais é que desacelerar a economia e desincentivar o consumo, consequentemente gerando desemprego para controlar a inflação que foi criada pelos mesmos agentes. E a consequência disso nada mais é que desemprego e desespero para as famílias. E ela refaz a sua projeção para a economia em 2023 para baixo, porque as expectativas não são as mais animadoras, embora a desaceleração econômica deva ser mais profunda em 2023 do que o previsto pelo Fundo Monetário Internacional. Nas últimas publicações de outubro de 2022, os mercados de trabalho nacionais estão mostrando resiliência até agora, o que é um ponto positivo. Então é previsto para esse ano um aprofundamento da crise econômica na Europa, quais não esperavam, mas um dia a realidade chega, e ressalta o ponto positivo que os mercados de trabalho nacionais estão se mostrando resilientes e, como veremos a seguir, no caso da Alemanha, provou-se estar muito além da previsão dos economistas e surpreendeu muita gente. A Alemanha vem surpreendendo muitos economistas e destruindo muitas projeções em relação ao seu desempenho econômico e seu PIB entre as muitas adversidades que a Alemanha enfrenta atualmente. O PIB da Alemanha cresce 1,9 em 2022 face a 21 e 0,7 face a 19. Mesmo esse cenário desastroso, pandêmico, conflito e principalmente pela dependência do gás russo e de algumas outras commodities dos países em conflito, a Alemanha vem se superando por ser um dos países mais afetados ao longo desses anos e dessa crise. A situação econômica global na Alemanha em 22 foi marcada pelas consequências da guerra na Ucrânia, tais como aumentos extremos nos preços da energia. Isto é evidente que este conflito, neste ponto de abastecimento de energia, gás natural e energia, a Alemanha sofreu demais, os preços dispararam, desarranjou toda a economia alemã, porque este é um insumo essencial para a produção e a Alemanha é um país muito industrializado e mesmo assim conseguiu se manter um PIB positivo, apesar que a previsão era para ser um PIB negativo e um começo de recessão. Mas a Alemanha deu troco. E o que mais teve de problema para a Alemanha? Além da guerra na Ucrânia, a situação econômica foi agravada por problemas significativos de abastecimento e estrangulamento de material, aumentos maciços de preços, como por exemplo de alimentos, bem como escassez de pessoal qualificado e a persistente pandemia de coronavírus, apesar de ter vindo a regredir ao longo do ano. Aqui eles colocam 4 pontos interessantes: o gás, a energia, alimento, pandemia e a escassez de mão de obra. Já há um bom tempo, desde o meio do ano passado, já vem sendo noticiado que a Alemanha está com problema de escassez de mão de obra em diversos setores e mesmo assim vem superando as expectativas do mercado. O que manteve e sustentou a Alemanha neste período para se manter positiva na sua produção foi segurada pelo setor de serviços, hotelaria, restauração, entretenimento e indústria criativa, transporte, que após o abrandamento das restrições conseguiu voltar às suas atividades, lógico, conseguiu fazer o contraponto e puxar a economia para cima. E o que atrapalhou a economia foi as fracas vendas do comércio, e este setor de serviços que ajudou a Alemanha foi igual para todos os países da Europa e acredito que em outros países do mundo também, que depende muito de turismo e de serviços, conseguiram se recuperar nesse aspecto, mas para alguém que estava condenado a fracassar em 22, e eu vou deixar os links na descrição de todas essas notícias para vocês lerem depois, conferirem todos os dados, todas as informações e se aprofundar mais no assunto. Bancos centrais se manifestam a favor das moedas digitais e demonizam as criptomoedas. Nada de novo para você investidor. Dinheiro digital é o futuro. Cripto é crise, diz os bancos centrais. Então os bancos centrais estão se defendendo, falando que o que eles fazem é importante e é necessário, e o que os outros agentes econômicos privados fazem é pura besteira, eles estão errados, eles vão quebrar a economia do país. Como se eles já não fizessem isso. Só que a diferença é que um pode ser punido e o outro não. E o governo odeia concorrência. 9 em cada 10 bancos centrais pretendem lançar as moedas digitais por si emitidas, segundo os dados do Banco Internacional de Pagamentos. Claro, todos eles vão lançar suas moedas digitais porque eles não querem ficar para trás e ter um controle maior das moedas, obtendo mais informação, rastreabilidade, origem e destinos. É um prato cheio para agentes políticos controlarem ainda mais a sua vida
interferir nela. Como pelo menos o Bitcoin tem a filosofia de liberdade do indivíduo, ela é extremamente perigosa e, entre aspas, ataca a democracia, no qual esses bancos centrais pregam muito contra as criptos de forma geral. Mas as outras criptos têm alguns problemas de centralização e controle que podem atrapalhar a liberdade do indivíduo. Mas o mercado se ajusta com o tempo. E vou começar a elencar os países que saíram na frente desse projeto de moedas digitais fiduciárias. A China é o exemplo número 1, tendo começado a trabalhar no Yuan digital em 2014, tendo vindo a implementar a sua moeda digital por regiões, fase a fase. A China há muito tempo saiu na frente de todos, já projetando e em execução a sua moeda digital. Durante este período, a China intensificou também o combate às criptomoedas, como o Bitcoin, tendo sido alcançado o clímax quando em 2021 o Banco Central Chinês declarou todas as atividades relacionadas com o cripto, incluindo transações, mineração e publicidade como ilegais e criminosas. Aqui voltamos àquele ponto que o governo não quer concorrência e quer obter o maior controle possível da sociedade. Isso fica evidente, muito claro aqui. Só quem gosta de fantasiar o futuro consegue defender o controle do Estado em todos os aspectos da vida do indivíduo. E eles colocam principalmente para denegrir e demonizar este outro caminho voluntário dos indivíduos como criminosa e ilegal. E também a Índia já é um outro player que também saiu na frente implementando a rúpia digital. Da mesma forma, a Índia lançou a rúpia digital em abril do ano passado, tendo igualmente aumentado o cerco às criptomoedas. A Índia também está na corrida, já lançou sua moeda e fez duras críticas às criptomoedas. Vou fazer uma citação do presidente do Banco Central da Índia: a próxima crise financeira será causada pelas criptomoedas privadas. Não vamos entender sobre o assunto do Banco Central da Índia, porque eu já fiz um Europa News sobre isso, vou deixar linkado aqui para você ver depois, não se esqueça de ver, que lá falo mais detalhadamente sobre esse assunto e mostro o medo dos bancos centrais e do governo das moedas descentralizadas que competem com ele pela atenção dos agentes econômicos. E claro, não poderiam deixar de lado o caso que ocorreu com a FTX para tentar embasar seus argumentos e reforçar o que dizem sobre as criptomoedas. Ao debruçar-se sobre o colapso da FTX, que classificou como caótico, Christine Lagarde frisou que, embora o impacto desse episódio tenha sido até agora contido, o risco sistêmico pode facilmente aparecer com o aumento das interligações entre o ecossistema cripto e o sistema financeiro tradicional. Christine Lagarde, presidente do Banco Central Europeu, evidenciou o ocorrido com a FTX para embasar seu discurso e se diz preocupada que as criptos venham a contaminar o sistema financeiro tradicional. Só que o engraçado é que quando há crises monetárias com as moedas fiduciárias, não há problema. Sempre é feito alguma nova política, uma nova abordagem, uma nova proposta para resolver o problema, e ninguém é contra, ninguém diz que falhou, ninguém diz que é caótico, ninguém diz que é problema. Alguns países, como o Brasil e outros em alguns países da África, trocaram diversas vezes de moeda, aumentaram os zeros por causa da hiperinflação, e isso não é caótico, isso não é problemático, só trocar moeda, segue a vida, e simples assim. Mas quando os agentes privados ou qualquer outra pessoa que tenta trazer uma nova solução, uma alternativa, é taxado como criminoso, ilegal, caótico, problemático, causador de crise. Então podemos ver que para esses agentes políticos um perigo iminente das criptomoedas que ameaça o seu posto e provavelmente pode ser uma solução, mesmo que ainda esteja no início, para os agentes econômicos se livrarem das amarras dos governos. Então fiquemos ligados, espertos no que acontece. Também não sermos inocentes de acreditar em pôr todas as nossas fichas a esse novo sistema que está se desenvolvendo, mas observá-lo e usá-lo com calma para aproveitarmos oportunidades e tentarmos ser um pouco mais livres nesse sistema cada vez mais fechado para a sociedade e extremamente controlado pelos governos. E para você que chegou até aqui, meu muito obrigado a você por estar conosco. Não se esqueça de se inscrever, curtir para apoiar esse projeto, ajudar a nossa comunidade. Isso nos incentiva a continuar a produzir conteúdo, tentar melhorar, trazer o que há de melhor para vocês e evoluírem como investidores ou ficarem mais atentos ao que acontece no mundo para poderem se prevenir do que está por vir. E nós continuaremos a dominar o mundo.